João viu a porta. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse 4. Ele diz: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando João viu a porta, todos aqueles que tiveram grandes manifestações da presença de Deus, eles tiveram porque eles estavam comprometidos com a vontade de Deus em sua vida. Os valores materiais são para desfrutar na terra. Os valores espirituais estão no compromisso com a obra. Então, João, nos seus dias dessa visão, ele era o apóstolo que cuidava da igreja. Foi o último pastor do seu tempo. Então, quando Deus mostrou isso a ele, nunca mais revelou mais nada. Na sua intensidade como revelou, irmãos, a igreja entrou num deserto muito grande espiritual. A igreja evangélica, bíblica, entrou num grande deserto a nível de crescimento e unidade. Então, para João ver o que viu, é porque ele estava preocupado com a história da igreja. E a gente só tem preocupação quando congrega. Aí ali Jesus viu a porta que nós lemos, né? A sardônia, aqui o jaspe, né, que é vermelho, que representa a cor do sangue, né, do sangue humano, o sangue de Jesus. Sardônio em cima, aqui é dentro da pedra, aqui ele se torna translúcido, quase como um diamante. Foi essa aparência que João viu, jaspe, sardônio, versículo 3, e ao redor do trono há um arco-íris. Quando entrarmos no céu, nós vamos ver o trono com um grande arco-íris da aliança que Deus fez com Noé. Esse arco-íris existe tanto nos céus quanto na terra, após uma chuva intensa. Para quê? Para conforto, para que o homem olhe para os céus e se lembre. Qualquer pessoa que mora no interior, qualquer nação, qualquer lugar do planeta, quando chove numa quantidade considerável, ele olha para o céu, vê o arco-íris e sabe que não vai mais chover. Então, por observação, as pessoas aprendem que o arco-íris determina o fim da abundante chuva. Porque foi a promessa que Deus deu. Cada vez que a sua ira desce sobre a terra, ele vê a chuva, ou os ventos, a tempestade, o arco-íris mostra que Deus cessou e se acalmou. E Deus prometeu a Noé e cumpriu. Então, a Bíblia diz que Noé era íntegro. Então, quando a pessoa tem integridade, irmãos, é uma questão de esforço pessoal. Nós somos crentes, nós temos que ter integridade com o que está na palavra, na nossa postura de falar, andar e agir. E voltar o centro da nossa mente para aquilo que Deus quer. Isso para Deus é integridade. E todo aquele que se importa com o que Deus se importa é íntegro. Integridade é confiança absoluta. Que Deus disse, Ele vai fazer. E Deus é atemporal, Ele não está preso ao nosso tempo humano. Deus não está ligado ao tempo, mas sim no sentido anos e dias vividos, mas ao tempo na estação, como uma estação, inverno, verão, primavera, outono, aquele tempo que Ele vai nos dar aquilo. Só que Ele nunca revela que idade a gente vai ter. Quando Ele deu o arco-íris, já faz quase 6.000 anos. E Ele continua igual. O arco-íris é o mesmo. Todas as gerações veem o mesmo arco-íris, do mesmo Deus, feito pelas mesmas mãos. Esse é o Deus da Bíblia. Ali o trono de Deus, uma passada, então são 24, aqui está na lista do livro de Hebreus, os 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo, que são os 12 discípulos e apóstolos. Discípulos que seguiram Jesus, porque Jesus começou a obra sozinho. Diz a palavra que ele estava em Galileia e começou a pregar o arrependimento. Aí viu ele, num certo dia, Simão, Pedro e seu irmão Tiago, como filho de Deus, como homem, e chamou os discípulos para ter o testemunho, honrando os 12
homens de fé listado por inspiração de revelação por apóstolo Paulo, quando ele relata ali dos 24 anciãos que ele viu no trono, não sabe se foi em cima ou embaixo do céu, mas ele viu. Aí ele trouxe os 12 primeiros que ouviram o evangelho e seguiram o evangelho, estavam dispostos a trabalhar para este evangelho voluntariamente, cooperar. Não significa que os 12 foram pastores. A história judaica não diz que cada um dos 12 foram pastores de uma igreja, mas os 12 se empenharam em cuidar da igreja cristã. Se a gente ficar lamentando os problemas, as dificuldades e ficar pondo isso como empecilho de servir a Deus, nós vamos ser anão, nossa estatura vai diminuindo e no céu só entra estatura de Cristo. Anão não entra, espiritualmente falando, e nós atrofiamos pelo poder de decisão que exercemos. É isso que João viu, porque o que João viu na eternidade é o que vai acontecer. Não está condicionado a alguém querer ver isso ou não. Não está sujeito a nenhum sentimento humano. Então, em volta do trono tem relâmpagos, como sinais enviados de Deus, né, que nós lemos, que o Senhor fala das tribulações, das tormentas, das angústias, como um relâmpago, porque quando relampia ninguém mais é livre para andar na rua. O relâmpago pode cair lá de cima e matar quem estiver exposto por causa da eletricidade que tem no nosso corpo, e nós somos um grande fio terra, então somos condutores de eletricidade. Vem o relâmpago e entra no nosso corpo. Representa tribulações que fogem ao nosso controle. Então, um belo dia vai vir. As coisas, vai vir um momento em que as coisas não vão ser nada do jeito que você quer, do jeito que você quer e que você planejou. Mas se você é filho de Deus, deixa Ele cuidar da situação. Mas não sai do foco. Os 4 evangelhos, Mateus, está escrito em Apocalipse, eu vi 24 anciãos, versículo 4, as coroas, a coroa eles dão para Deus. Por que a coroa é dada para Deus? A coroa é o nosso galardão. Porque nós vamos entender que tudo que nós fizemos de bom foi a presença de Deus em nós. Então, para que eu vou ficar com uma coroa se eu não fabriquei? Quem tem simancol não cobiça nada que não é seu. Nós vamos entender, irmãos, que nós estaremos lá pela força divina que Ele nos deu. Então, ninguém fabricou aquela coroa. Foi Deus em nós. Então, a gente vai devolver para Ele. Coloca nos pés dele no trono. Apocalipse 4, 6 até o 8. Eu via diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Mateus fala que Jesus estava com a face do leão. Aqui são as 4 pontas do altar e do trono de Deus, que Ele trouxe na escritura dos 4 evangelhos, o que Ele queria e quer e que esteja nos céus. Nós temos que nos enquadrar a este parâmetro. Vamos compreender como. Mateus, leão, rei dos animais. Aqui Jesus em Mateus é chamado rei dos judeus. Rei significa o quê, irmãos? Reinar com justiça e juízo. A base do trono de Deus. Justiça para mim e para você igual. Se você fizer algo que me prejudica, não é justiça. Se eu fizer algo que te prejudica, não é justiça. Lembre-se, não estamos nunca sozinhos, e no corpo de Cristo, o que um fizer afeta a todos. Tem que ter justiça e juízo, quer dizer, ser inocente aos olhos de Deus. Um pensamento, uma atitude, temos que ter esta ligação uns com os outros e temos o respeito um pelo trabalho do outro. O rei
fala disso. E Marcos, que é o boi, é o animal de carga, serve. Então, do mesmo momento, que a pastora escreve aqui, equilíbrio, possuir os dois extremos, estar no centro. Vida espiritual é isso, abundante. Ser rei e ser servo ao mesmo tempo, sem se perder. Saber quando julgar e quando ajuizar e usar a justiça. Saber estar lá e aqui, mas viver aqui. Como servo de Deus. E depois como ser humano. Lucas, homem, Jesus considerado filho do homem, e João, águia, que domina como filho de Deus. Então eu tenho um lado físico meu, que é o livro de Lucas e João, meu lado psicológico, que é as 4 bases do trono, e a criação divina. Aqui, a imagem de Deus, o meu lado gospel espiritual. Comigo, com minha alma, minha família e minha igreja. Então, essas 4 pontas têm que estar em equilíbrio. Se eu sou só servo na obra de Deus, mas não reino, não oro com sabedoria, não protejo o corpo, faço só o que me manda porque me interessa, eu sou desequilibrado na igreja. Então, este equilíbrio nós temos que ter. Nós vamos enxergar a realidade, sempre. Mas não para nos afogar na areia movediça da frustração. Não para isto. Mas para nos levantarmos em fé. Equilíbrio de uma caixa suspensa de 4 fios que tu puxa. É um conjunto de decisões e como você enxerga as 4 pontas. Você é rei e servo. Você é homem e águia. Apocalipse 4:8. Os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Isso. Então, os 4 seres viventes, que são esses 4, né? O leão, o boi, a águia e a luz como de um homem, eles tinham olhos e asas como os serafins. Né? Tá lá, 6 asas, é a característica dos serafins. Os serafins no trono têm 6 asas. Lembra da visão de Isaías? Que ele viu que eles cobriam os olhos e cobriam os pés, e com 2 voavam. Por que cobria os olhos? Irmãos, quando Deus se levanta do trono e quer fazer algo, o fulgor que sai dele cega toda a criatura celestial. Então, eles eram como os serafins. Então, esses seres tinham olhos, quer dizer, numa linguagem metafórica, figurada, eles podiam olhar para qualquer lugar que Deus dirigisse eles. Olhar significa compreender o que está acontecendo. Biblicamente, olhar significa saber o que está acontecendo dentro do coração do próximo. Olhar significa enxergar o que está acontecendo, visualizar as intenções, o cuidado, a pureza, a santidade da pessoa, né? Onde ela quer chegar, seja isso uma coisa boa, seja isso uma coisa não muito boa. Boa traz a glória de Deus e não muito boa traz a glória ou dos homens ou do inimigo. E quando a presença de Deus está em você, tu sente muito amor por Deus, pela Bíblia, pela tua alma e pela igreja. Atitudes ou palavras e ações que são governo humano, você perde o amor por Deus, pela leitura bíblica, pela tua alma e pela tua igreja. Você perde. Os serafins, por que eles cobrem os olhos? Para não ver a glória de Deus. Por que eles cobrem os pés? Para não ver onde vão andar, porque Deus os mandou e eles têm que obedecer. Aí você vê e vai contender, né? Como que o meu pé está virado para a esquerda se eu quero ir para a direita? Significa Deus está no meu poder de decisão. Essa é a postura ideal para quem adora a Deus, para quem quer servir a Deus.
E todo aquele que ama a Deus com todo o seu coração, algumas vezes ao longo dos seus dias, como criança, como adolescente, como jovem adulto, como um adulto formado, um começo de vida de ancião, no meio, no fim, enfim, todas as fases da vida humana, cada período ele vai sentir esse impasse, se ele é um adorador ou não, que tampa os olhos quando Deus fala e cobre seus pés e coloca o seu livre-arbítrio nas mãos de Deus. Eles estão lá com 6 asas, os serafins, porque nunca param de cantar e nunca dormem. Não param de exaltar o Senhor Jesus, aquele que era e que há de vir. E eles cantam 3 vezes, santo, santo, santo. Aí dá uma pausa. Aí, santo, santo, santo. Aí dá uma respirada. O que é? Invocando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem adora Deus e o ama assim, ouve as 3 pessoas da eternidade: o Espírito, o Pai e o Filho. O Pai te dá força, aí tu se torna completo dentro das 4 pontas. Então, são as 4 formas de pensar nos extremos, com o equilíbrio da adoração. Cobre os olhos para não ver Deus, deixa o espírito, que é o jogo de asas dos pés, te controlar, e o peito aberto para a salvação em Jesus. Exalta a Trindade nas asas. Esse é o ponto de equilíbrio. Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos prostavam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. No 9 diz lá, quando esses seres, que é os 4, deram glória e ações de graça, aí os 24 se prostraram. Então, as 4 pontas com retidão faz com que você receba a unção que esses tiveram para entender o teu papel. Primeiro, se prostra o teu livre-arbítrio, tua boa vontade. Não disse os anjos quando Jesus nasceu? A famosa frase, paz na terra aos homens de boa vontade. Para quem? Com Deus. Com o sacrifício de Jesus. Com o Filho de Deus que estava nascendo. Com o Espírito Santo que viria do Pentecoste, com a Trindade Divina. Então, boa vontade, quer dizer, um coração aberto para crescer dentro do que Ele planejou e deixou escrito. 1 Coríntios 14, 25. E portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Quando você se enxerga, é que começa a compreensão divina dentro de você, acerca de você. Mas se você não enxerga as tuas mazelas, as tuas fraquezas, a tua pena de ti mesmo, tem pessoas que corroem de tristeza por coisas que não são do jeito que ela quer, ela se corrói. Outras na ira, né? Outros no complexo da traição e ficam se corroendo. Outras na vida da escola, as ofensas, outro o abandono. Às vezes mora com marido e mulher, mas sente abandonado, porque o marido ou a mulher nunca abraça. Então ficou roendo na mente as paixões das suas sensações. Enquanto corrói isso, não entende o que Deus tem para ele, porque Deus se revela um coração resolvido. Como? Perdoando. Deus, eu não entendo nada disso, mas está todo mundo perdoado. Deus, eu quero amar, não quero mágoa de ninguém, eu quero amar você, o teu plano. Tu pôs no meu caminho, faz eu amar. Se está no meu caminho, está na minha igreja, está na minha família, eu vou amar. Jesus viveu uma vida de humano que não precisava, ele era Deus, irmãos. Quando que Jesus, na sua lógica de pensamento, viveria como ser humano se ele era o próprio Deus, Criador? Mas ele não queria ficar sozinho no céu. Ele viu que o homem era mau.
Mas tinha ali uma centelha de esperança. É por essa centelha que ele viu na natureza humana que ele veio. Então os anciãos tiram sua coroa e colocam-na diante do trono como rei, sacerdote e líderes, e reconhece que ele é o poder. Irmãos, quando os 4 se dobram a Deus e se deliciam na presença dele, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é Rei, os 24 se dobram e não suportam entender e compreender. Ninguém mais fica de pé. A verdadeira igreja de Jesus vive de joelhos dentro do coração, né? Aí Apocalipse 4:11, que eles dizem: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade. Esse cântico nós vamos cantar eternamente. Se a terra, que foi criada por um momento, para um período dos homens, é tão linda, imagina o céu que está sendo feito para a eternidade.